O futebol brasileiro é reconhecido mundialmente não apenas pelos grandes nomes que já brilharam nos gramados, mas também pela capacidade impressionante de revelar talentos. Um dos clubes que mais se destacou nesse papel nos últimos anos é o Palmeiras, revelando craques como Endrick e Estevão. Mas nem sempre as histórias de formação terminam em sucesso. Às vezes, decisões equivocadas e circunstâncias familiares colocam promessas longe dos holofotes nacionais. Hoje vamos conhecer uma dessas histórias. A de um menino que poderia ter vestido o verde do Verdão, mas acabou trilhando outro caminho. E não qualquer caminho. Estamos falando de um jovem talento que agora desponta no futebol europeu. Vamos conhecer a história de superação no futebol de David Mackindy. Quem é David Mackindy? Nascido em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, David Mackindy traz em sua história raízes diversas. Filho de pai nigeriano, ele carrega desde cedo uma conexão com diferentes culturas e perspectivas. Com apenas 8 anos, foi descoberto pelo Santos, um dos celeiros mais respeitados de talentos no Brasil. Mas para que o clube o integrasse ao futsal, havia uma condição: oferecer emprego ao seu pai. Sem recursos, segundo o então presidente José Carlos Pérez, o clube recusou a proposta e encerrou qualquer possibilidade de vínculo. Ainda muito novo, David já encarava os primeiros obstáculos da carreira, mas o talento fala alto e não demorou muito para surgir uma nova oportunidade. Foi aí que o caminho do garoto cruzou com o Palmeiras. Embora, como veremos a seguir, esse encontro também não tenha durado muito. Depois de sua breve passagem pelo Santos, David Mackindy surgiu no radar de outro gigante brasileiro, o Palmeiras. Com fama de investir pesado na base e revelar talentos, o Verdão parecia ser o lugar ideal para moldar o futuro do jovem craque. No entanto, uma nova exigência surgiu. Para que David fosse integrado, o clube precisaria também acolher seu irmão nas categorias de base. A condição, considerada fora dos padrões pelos dirigentes, acabou frustrando o acerto. Mais uma vez, uma negociação envolvendo família impediu que o garoto seguisse em um grande centro do futebol nacional. E foi justamente essa brecha que abriu espaço para um novo destino, desta vez, bem mais distante dos gramados brasileiros. O que parecia um tropeço se tornaria uma oportunidade única do outro lado do oceano. Com o cenário brasileiro fechado, a família de David Mackindy buscou novos horizontes, literalmente. O jovem cruzou o Atlântico rumo a Portugal, onde encontrou no Sporting uma nova oportunidade para florescer. Inicialmente vinculado ao núcleo de Aveiro, ele passou a se destacar rapidamente nas categorias de base. O reconhecimento não demorou. Em 2023-2024, Mackindy foi promovido à academia principal do clube e assinou seu primeiro contrato de formação com os Leões. Um marco importante para qualquer jovem atleta, mas especialmente significativo para quem, tão cedo, enfrentou portas fechadas. A estrutura oferecida pelo clube português e o ambiente competitivo contribuíram para acelerar seu desenvolvimento. E foi nessa nova casa que David começou a mostrar que suas promessas não eram em vão. Os números logo provariam isso. No Sporting, David Mackindy encontrou o ambiente ideal para crescer, dentro e fora de campo. Atuando como meio-campista ofensivo, ele rapidamente chamou atenção pela inteligência tática e pela capacidade de decisão. Sua versatilidade também é um trunfo. Além de armar jogadas, pode ser escalado como ponta de lança. Na temporada 2023-2024, pela equipe Sub-14, o jovem encerrou sua participação com um saldo promissor: 10 gols em 30 partidas oficiais. Esses números para alguém da sua idade e posição demonstram muito mais do que talento. Indicam constância, foco e uma curva de evolução técnica acentuada. O Sporting, atento, já o trata como uma joia em lapidação. E o desempenho expressivo de Mackindy reacendeu uma conversa que pode mudar o rumo de sua carreira em nível internacional. Diante do desempenho expressivo de David Mackindy, o futebol português começou a observar o jovem com outros olhos. Nos bastidores, já existe um movimento para que o meio-campista se naturalize e passe a integrar as seleções de base de Portugal. A proposta, longe de ser um simples convite, representa uma verdadeira guinada no futuro do atleta. Naturalizado,
Mackendy abriria caminho para defender a camisa portuguesa em competições internacionais, o que pode acelerar seu desenvolvimento e projeção. Para o Brasil, trata-se de mais uma joia que escapa, e que talvez brilhe longe das cores verde-amarelas. Enquanto isso, o Sporting se prepara para lapidá-lo ainda mais. Mas essa não é a primeira vez que um talento promissor foge das mãos de um grande clube, e o Palmeiras, apesar da tradição, também convive com seus tropeços. Não dá para falar em revelação de talentos no Brasil sem citar o Palmeiras. O clube se consolidou nos últimos anos como uma referência em categorias de base, desenvolvendo nomes que já brilham dentro e fora do país. Endrick, por exemplo, virou manchete mundial antes mesmo de completar a maioridade. Estevão é outro que desponta com pinta de estrela. Tudo isso é fruto de um trabalho estruturado, com metodologia clara e investimento pesado. No entanto, nem tudo é acerto. Como reconhece o próprio coordenador da base, João Paulo Sampaio, perder jogadores promissores faz parte do jogo. Não há como prever 100% das trajetórias, muito menos atender a todas as demandas familiares e pessoais dos atletas em formação. O caso de David Mackendy é um lembrete de que mesmo os clubes mais estruturados podem falhar, e essas falhas podem custar caro. Enquanto uns brilham, outros escapam pelas brechas. E são essas pequenas falhas que, somadas, alimentam debates internos sobre critérios e abordagens. O Palmeiras segue forte, mas precisa estar atento para que outras promessas não voem antes da hora. Formar atletas vai muito além de encontrar talento com bola no pé. É preciso compreender o contexto familiar, social e psicológico de cada jovem. E nesse aspecto, clubes como o Palmeiras, embora tenham estrutura, às vezes tropeçam. O caso de David Mackendy escancara isso. Exigências como empregar um familiar ou aceitar um irmão no elenco, embora possam parecer exageradas, muitas vezes refletem a realidade de famílias que enxergam no futebol não só um sonho, mas uma saída. Quando os clubes fecham portas sem ao menos flexibilizar ou dialogar, perdem mais do que um jogador. Perdem a chance de formar um ser humano com história e potencial únicos. Por outro lado, é compreensível que existam critérios e limites. O ponto crucial está no equilíbrio, saber diferenciar o que é inviável do que é sensível. Mackendy, hoje em ascensão na Europa, poderia ter seguido outro roteiro se houvesse mais empatia nas negociações. Essa é a grande lição. Captar talentos não é só técnica, é também escuta e sensibilidade. E no futebol, onde os detalhes fazem a diferença, isso pode mudar tudo. A história de David Mackendy não é isolada. Ao longo dos anos, o futebol brasileiro viu inúmeros talentos deixarem o país muito cedo, muitas vezes por falta de espaço, estrutura ou diálogo com os clubes. Casos como o de Deco, que brilhou com a camisa de Portugal, e Jorginho, hoje peça-chave na seleção italiana, mostram que decisões tomadas na base podem redefinir completamente o rumo de uma carreira. Em comum, essas trajetórias revelam a importância de uma rede sólida de suporte familiar e institucional. Para cada promessa que fica pelo caminho, há outra que, com apoio e oportunidades, deslancha em solo estrangeiro. O Brasil continua sendo celeiro de craques, mas para manter essa reputação, é preciso olhar com mais atenção para o que acontece longe dos holofotes. A jornada de David Mackendy é mais do que uma história de talento perdido por um clube. É um lembrete poderoso de como detalhes e decisões na base podem ressoar por toda uma carreira. A trajetória de um jovem atleta envolve sonhos, desafios, família e, muitas vezes, obstáculos que vão além das quatro linhas. Para clubes, fica o aprendizado de escutar melhor, flexibilizar mais e enxergar potencial onde às vezes só se vê complicação. Para famílias, a importância de resiliência e visão de longo prazo. E para os torcedores, a noção de que nem sempre as promessas que brilham no exterior foram ignoradas por falta de talento, mas por caminhos mal construídos. No fim das contas, o futebol é feito de escolhas, e cada uma delas pode criar um novo destino,